Olha, até os trumpistas começaram aí a achar estranhíssimo o atentado aí, ou para algum suposto atentado contra o Donald Trump. Estão falando aí que tem cheiro aí de algum tipo de armação no ar. Eles não estão negando o atentado, obviamente, para eles o Trump aí é um mártir e tudo mais, mas estão falando, olha, teve uma facilitação aí para que alguém subisse no telhado e tentasse atirar no Trump. E uma coisa que eu falei aqui logo no primeiro vídeo, horas depois do atentado, também passou a viralizar nos Estados Unidos. Todos tiveram lá nos Estados Unidos a mesma perspectiva que eu, que era, olha, uma pessoa foi lá, cometeu o atentado, esse atirador foi morto, assassinado, e aí foi uma queima de arquivo, porque não tem mais como saber quem o contratou, se ele estava realmente sozinho, como foi feito o treinamento dele e principalmente como ele conseguiu chegar tão perto do Donald Trump, sendo que os snipers, que são os atiradores de elite do serviço secreto americano, não fizeram absolutamente nada. Surgiu também um vídeo novo que prova ali que todo mundo tinha visto esse atirador. O serviço secreto e a polícia foram avisados e não fizeram absolutamente nada. Sniper apareceu e gravou um vídeo no TikTok que viralizou, teve mais de 10 milhões de visualizações aí em menos de 24 horas. Um outro sniper também fez um vídeo que também viralizou, eu traduzi o vídeo de um deles, dizendo que isso é impossível de ter acontecido. Os dois apoiadores do Donald Trump. Então os próprios apoiadores do Trump falaram, ó, tem coisa estranha aí. Para piorar, lá na mídia americana estão minimizando aí o efeito desse atentado nas pesquisas. O que eles maximizam aí, que é o que mais pode modificar as pesquisas, é caso o Partido Democrata tire o Joe Biden, que tem aí uma rejeição fortíssima por parte dos próprios democratas, e coloque alguma outra pessoa. Os dois principais nomes são da Michelle Obama e da Kamala Harris. Essas são duas que, nas pesquisas, elas ganham do Trump com facilidade. Tem pesquisas internas aí, notícias mostram nos Estados Unidos que pesquisas que não foram ainda divulgadas mostram que a Michelle Obama ganha do Trump com uma vantagem grande, mesmo depois do atentado. Pesquisas feitas aí no domingo. A Kamala Harris, ela ganha do Trump por uma margem bem pequena. Óbvio que nos Estados Unidos, não importa quem teve mais votos nacionalmente, o que importa são os estados-chave. E um dos estados-chave onde o Trump perdeu a última eleição é justo a Pensilvânia, que é onde o Bolsonaro vendeu as joias que recebeu de propina e onde o Trump sofreu aí o atentado. Eu vou te mostrar aqui o vídeo dos snipers e o mapa, para você ver que realmente faz sentido aí a tese de que foi facilitado isso aí. Esse ataque foi muito facilitado. Inclusive tem fotos ali do local que mostram que era impossível que esse atirador tenha entrado lá sem que ninguém tivesse facilitado a entrada dele para que ele subisse no telhado. E depois eu vou mostrar aqui uma coisa que é até impopular de falar no Brasil, principalmente na esquerda, que é o seguinte: até hoje no Brasil maximizam muito, as pessoas inflam a facada lá, o atentado no Bolsonaro, dizendo que esse foi o principal motivo pelo qual ele foi eleito. Eu vou mostrar pesquisas e notícias da época para você que não. Aquilo influenciou um pouco nas pesquisas, mas não foi aquilo não. O que fez o Bolsonaro subir mesmo nas pesquisas não foi o atentado em Juiz de Fora. Foi um outro fator que eu vou te falar aqui no final desse vídeo. E você vendo aí com dados, talvez você veja, caramba, realmente, um atentado não muda tanto o resultado aí de uma eleição como as pessoas acham que muda. No Brasil tem aí um entendimento que é meio errado, viu? Vou mostrar aqui. Primeiro eu vou te mostrar aqui o sniper. Eu cortei aqui o vídeo e deixei uma tradução automática aí do CapCut, mas está bem feita a tradução. Esse sniper, primeiro ele se apresenta, ele fala, ele é um sniper americano treinado no primeiro nível de sniper, ou seja, ele teve todo o treinamento. Aí eu cortei a parte que ele detalha sobre o treinamento dele e fui para a parte principal aqui do vídeo. Vamos lá. My name is Matthew Murphy, and I am a retired Green Beret from the Special Forces Group, but I'm also a level 1 sniper, which means that I have graduated the highest level of training for snipers that you can do in special operations. So, first of all, anywhere the president's going to go, there are teams from the Secret Service that go out days, if not weeks, if not months, before the president will ever be at that spot. And they do a site security assessment. And they do that with local police forces and agencies to ensure that every potential security threat or vulnerability is secured and, of course, protected against. Now, this is done way before Donald Trump will ever get there, and they know every place that the president will be, and the sniper team especially is responsible for ensuring that no one can take a shot at the president. They do the most important thing they do pre-Donald Trump. Então, peraí, vou resumir aqui o que ele falou.
o serviço secreto americano, isso é sabido, tá? Isso é sabido porque eles fazem isso não só com o presidente atual, que é o Biden, mas com ex-presidentes. Aí Trump, George Bush, Bill Clinton, e outros aí, se tiver algum vivo, parece que todos já morreram, né? Enfim, Obama, né? Esqueci do Obama. Todos eles têm o serviço secreto à sua disposição e quando fazem aparições públicas, o serviço secreto vai lá. As aparições que eles fazem não são surpresa, eles falam com antecedência e é feito ali, eles em um perímetro de pelo menos 350 metros e vem ali, ó, em 360 graus ali, ó, 350 metros, 360 graus, eles vêm. Tem como alguém atirar nele? Tem como alguém daqui conseguir jogar uma bomba, atirar, alguma coisa assim? E eles fazem um estudo do local. E aí depois é montado o palco de maneira que os snipers, que são os atiradores de elite, possam ficar num local estratégico. Já vou te mostrar isso com fotos, tá? Tudo isso que ele tá falando. Tá, aí seguimos aqui com o vídeo. Can take a shot at the president. The most important thing they do, pre-Donald Trump showing up, is within a 360-degree environment of that podium of the president, they ensure that there is not a place that is open that will be accessible by someone with a rifle to take a shot at the president. So they make sure those places are barricaded off, inaccessible, and heavily guarded, so there is no way you are going to get to the place where you can even shoot the president with a rifle before the president shows up. Then they scan the crowd and those places with the rifle, just in case by some miracle you do. You're going to tell me that that kid went through all the levels of security, somehow got into the closest building to the president, then accessed the rooftop of the closest building to the president, then had the time to unpack his rifle, lay down in the prone, and then take 5 to 8 well-aimed shots at the president before he was decisively engaged by the Secret Service's counter sniper teams or a local police department. I don't know who they were. Most likely police. You're going to tell me all that happened and a 20-year-old kid did that without it being heavily planned, coordinated, and people on the inside making it happen? There's absolutely no way possible that kid was able to get up there and take those shots at the president without a lot of internal help. So someone in that local, or some people inside that local police department agency who's the Secret Service has compromised and is a threat to our president. Então ele tá falando aí que a versão deles é que alguém aí do Biden, algum democrata aí se infiltrou na polícia ou no serviço secreto e ajudaram ali um moleque de 20 anos para que ele tentasse matar o Trump. Eles também passaram já a disseminar fake news de que, na verdade, ele só se filiou ao Partido Republicano para votar contra o Trump nas primárias aí do Partido Republicano. Só que o Partido Republicano não teve primárias. Esse é o problema. É fake news. Não tem como ele se registrar para votar contra o Trump nas primárias se não teve primárias. Teve primárias em 2016, mas se o moleque tinha 20 anos, em 2016 ele não estava. Ele não estava aí. 8 anos atrás, ele com 12 anos de idade, ele não ia votar. Mesmo com 14, 15, 16, não ia votar nas primárias. Então não faz sentido a fake news dos americanos de que não, na verdade ele era um democrata. Aí dizem que ele era um antifascista, tudo mais. Eles não têm nenhuma evidência disso. Pelo contrário, era um moleque aí que sofreu bullying na escola, que é típico republicano, trumpista, armamentista. Alguém que sofreu muito bullying, e nos Estados Unidos tem muito bullying na escola, muito mesmo. O que você vê em filmes e séries é só um pouquinho do que realmente acontece. E aí, esse pessoal, principalmente os que são mais reprimidos aí, eles começam a gostar de armas, tudo mais, e aí acaba que vira aí um louco, um nazi-fascista. Pois bem, tudo isso que ele falou é corroborado por vídeos e fotos que eu vou te mostrar aqui, que muita gente passou a compartilhar para dizer, olha, tem coisa errada aí nisso aí. Alguém aí facilitou, pode ser por uma narrativa aí pró-Trump. Difícil que não seja por uma narrativa pró-Trump, porque quem saiu aí vitorioso, ali, comemorando foi o Trump. Eu nunca vi alguém levar tiro e sair comemorando. Pois bem, aqui é uma das fotos que mostra um dos atiradores do Trump enquanto ele está aqui no chão. Tá. Daqui onde ele está dava para ver claramente o assassino. Mas tem uma foto que mostra melhor onde estava o assassino. O atirador. O atirador estava aqui. Tem carros de polícia aqui. Ele subiu nesse telhado, ele caminhou até o outro lado do telhado, o Trump estava para lá, com uma arma. E nenhum dos snipers viram. Aí eu vou te mostrar por outro ângulo o atentado. Aí você vai ver como dava para ver. Esse aqui é o Trump falando e aqui são os snipers do Trump que ficam ao lado. Aí você vai me dizer que daqui de cima
eles não conseguiram ver alguém com uma arma. É muito, muito, muito difícil de dizer isso. Mas é muito difícil mesmo. Inclusive, se fosse assim, era mais fácil ele matar primeiro os snipers e depois dar quantos tiros ele quisesse no Trump, sem ninguém a tentar atirar nele. É muito difícil de falar que esses snipers extremamente treinados, que fizeram ali uma varredura do local antes, não viram. Aqui tem um mapa 3D do local onde estava o Trump. Aqui ficam os snipers do Trump. E de onde estava ali o atirador. Aí você vê que ele estava muito próximo, ele estava a 100 metros mais ou menos do Trump. E os snipers do Trump estavam num prédio que é até mais alto que o dele, então era só olhar, não é que estava em cima não, eles estão olhando para baixo. Não, eles estavam num prédio até mais alto. Aí você vê, de qualquer ângulo que você vê, isso fica muito difícil de se explicar. Muito difícil mesmo. Aí, em determinado momento, aparece um novo vídeo que mostra que as pessoas viram que tinha ali uma pessoa no telhado. As pessoas viram, ó, tem um cara no telhado, ó, tem um cara no telhado, ele tá abaixado ali no telhado, ó, gente. E o Trump tá falando, eu vou colocar aqui o volume. O Trump tá falando e as pessoas, tinha gente filmando, eles avisaram a polícia, avisaram o serviço secreto, ó, gente, tem um cara ali no telhado. Você fala muito, muito, muito estranho. Muito estranho mesmo. Então agora começaram a questionar de todos os lados aí, tá todo mundo questionando o que aconteceu. Isso foi facilitado ou não. Obviamente, o lado dos democratas está ainda, da mesma maneira que estava a parte da esquerda, e até hoje parte da esquerda fala lá sobre o caso Adélio, então ainda não podemos falar que foi armado, não podemos falar que não, e tudo mais, só que o lado do Trump já começou a falar, ó, foi armação, foi armação, foi armação, eles não dizem que foi armação aí, o tiro nele, acreditam que teve o tiro e que alguém tentou matar o Trump, mas dizem aí que, ó, foi facilitado pelos democratas. Vai ser difícil aí do Biden se livrar dessa aí. Muito parecido com o que fez o bolsonarismo para atacar aí a esquerda quando teve o caso Adélio. Agora eu vou te mostrar algumas coisas de 2018 que muita gente esqueceu e que na época eu lembro que eu observei isso e falei, olha, teve em 2014 um caso que foi comoção, que foi o candidato que estava em terceiro, que era o Campos, ele faleceu numa queda de avião bem estranha também. A vice dele, Marina, logo na pesquisa seguinte, a Marina já apareceu, o Campos tinha 11% de intenções de votos, a Marina já apareceu na frente do Aécio, indo para o segundo turno com 25%. Por quê? Porque a Marina tinha muito mais votos que o Campos. A Marina, em 2010, ela teve 20 milhões de votos. Então, só de trocar o candidato ali, foi como se trocasse hoje o Biden pela Michelle Obama. Já ia subir. Então, isso deu nos brasileiros uma perspectiva de que, olha, teve uma comoção e por isso que a Marina foi impulsionada. E não foi por isso. A Marina teria esses 25% de votos se fosse ela a candidata. No caso, ela não podia ser porque ela não conseguiu fazer o partido dela a tempo em 2014, então ela foi como vice. Só que como vice ela não estava puxando muitos votos para o Eduardo Campos. Pois bem, voltemos aqui a 2018. 2018, o atentado contra o Bolsonaro foi no dia 6 de setembro. Saiu uma pesquisa do Ibope no dia 10 de setembro. Então, comparando aqui, ó, 28 de agosto, Bolsonaro tinha 22% de intenções de voto. 10 de setembro, ou seja, aí 2 semanas depois, e pesquisa feita no dia 10, ou seja, pesquisa feita ali, todo mundo, a comoção estava grande. O Bolsonaro subiu 2 pontos, ele subiu na margem de erro. Aí depois, 14 de setembro, o Bolsonaro subiu mais 2 pontos. Ainda, se você pensar do dia do caso Adélio até 8 dias depois, o Bolsonaro ganhou apenas 4 pontos. Aí depois, ele estava subindo, ele vinha com 18 e tudo mais, ele já vinha subindo. Ou seja, ele manteve a subida que ele estava tendo. Não teve nossa, subiu pra caramba por causa disso. O Bolsonaro sobe mesmo foi aqui, ó. Aqui o Bolsonaro começou a subir. Aí você vai falar, caramba, o que aconteceu aqui para ele subir acima da margem de erro? Pela primeira vez, ele já vinha subindo, e aí pela primeira vez você fala, caramba, o Bolsonaro passou a disparar. Isso aqui, que ele começou a disparar, pesquisa do dia 28/9, ele tinha 28 pontos, você vê que ele estagnou. E aí ele disparou de 28 para 35. Ele ganhou 7 pontos em 6 dias. Sendo que, do caso Adélio até ali, foram mais de 2 semanas e ele tinha ganho só 6. Por que do dia do atentado em Juiz de Fora? Até 15 dias depois ele ganhou 6 pontos e depois, em 4 dias, o Bolsonaro ganhou 7. Eu vou te mostrar uma notícia que é o que mudou tudo naquela eleição. 30 de setembro, Edir Macedo declara apoio a Bolsonaro. E aí o que aconteceu?
Nos dias 29 e 30 de setembro em diante, até o dia da eleição e durante a campanha do segundo turno, a Igreja Universal passou a fazer campanha para o Bolsonaro dentro da igreja. Eu lembro que em 2019, quando eu comecei o Plantão Brasil, eu mostrava, porque era uma coisa ainda recente, né, de meses atrás apenas na época, hoje são 6 anos atrás, faz um tempão. Eu mostrava vídeos de dentro da Universal dos pastores dizendo que votar no Haddad era votar no demônio e que o Bolsonaro representava o Jesus Cristo. Isso foi o que fez com que o Bolsonaro disparasse nas pesquisas. Depois do caso Adélio, o Bolsonaro continuou subindo como ele vinha subindo. O que fez com que ele subisse muito mais foi quando a Universal passou a fazer campanha dentro das igrejas e no panfleto que a Universal dá, pedir voto para o Bolsonaro e demonizar o Haddad. Essa mesma coisa foi feita em 2022, com meses de antecedência. Lembremos, em março, o Lula tinha 37% entre os evangélicos e o Bolsonaro 36%. O Lula estava na frente. Em outubro, o Bolsonaro tinha quase 70% entre os evangélicos. Ou seja, eles demoraram meses para fazer com que o Bolsonaro chegasse num nível muito mais alto entre os evangélicos em 2022. Em 2018, o Bolsonaro ganhou ali 5, 6 pontos por conta disso. Então muita gente fala, nossa, foi o atentado, a comoção. Não. Se eu te mostrar a pesquisa de segundo turno, você vai ver que é ainda pior. Bolsonaro está aqui em verde. Comparado com antes do atentado, a pesquisa com o atentado ali, 4 dias depois do atentado, o Brasil inteiro sabia, isso estava nas redes sociais, era a principal notícia do país, o Bolsonaro estagnou, ele não ganha nenhum ponto na pesquisa contra o Haddad. O Haddad subiu porque entre essa data e essa, os brasileiros ficaram sabendo que ele era o candidato do Lula. Aí o Bolsonaro estava até caindo, ele passou a subir, dia 28/9, o Bolsonaro até chegou a cair, o Bolsonaro passou a subir, foi no dia 30, na verdade 29, a Universal passou a fazer campanha para ele. Mas dia 30, o Edir Macedo foi à imprensa falar que ele era o candidato da Universal. Então, do dia 29, ou seja, um dia depois daquela pesquisa, foi quando o Bolsonaro realmente passou a subir. Então, teve uma coisa no Brasil que todo mundo atribuiu ao atentado lá do caso Adélio e que, na verdade, foi o apoio das igrejas evangélicas, porque até então o Bolsonaro era o candidato que prega a violência. Os evangélicos não estavam ligados ao bolsonarismo. E aí os evangélicos estavam divididos, como todo o resto da população dividida. Quando passa a fazer campanha dentro da igreja, dizendo que não, esse cara é o cara do Jesus Cristo e o outro é o diabo, aí o Bolsonaro... O Trump não tem igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos. Então, talvez ele até ganhe alguma coisa, principalmente na Pensilvânia, aí, com o atentado. Mas eles estão usando a mesma estratégia do Bolsonaro, que na época não foi uma estratégia que fez o Bolsonaro ganhar muita coisa. Então, eles estão focando aí numa estratégia, os trumpistas, que eu vou te falar... O bom para o Trump é o seguinte, o Biden também atacou o Trump pela idade dele, ele mostrou força, mostrou, tem 70 e tantos anos, levou um tiro e sai assim. Isso, ele mostrou força, ele não vai ter rejeição por conta da idade como tem o Biden. Mas, trocando o candidato republicano, aí cria-se um fato novo. O republicano, o democrata, trocando o Biden pela Kamala Harris ou pela Michelle Obama, cria-se um fato novo. O que eu vou falar é o seguinte, lá na China, os chineses estão torcendo para o Trump, porque eles dizem que o Trump é muito ruim para os Estados Unidos e o que é ruim para os Estados Unidos é bom para a China. O problema é que o Trump é ruim para o Brasil, porque ele já falou que vai aí ajudar o Bolsonaro. Então é bem ruim para o Brasil o Trump ganhar. Veremos o que vai acontecer. Mas veja que aí tem fatos aí que têm de ser esclarecidos e que talvez nunca serão. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!